esse aqui tá errado. Calma aí, calma aí. Agora sim. Ó. Fez sombra. Tô aprendendo os negócios, tô aprendendo. Guardar os mic. E isso aí. Uma aguinha pra dar uma segurada na voz. E o nosso cafezinho que não pode faltar, né? Nada a ver, uma água, um café depois. É louco. Vamos falar hoje sobre o imparável ou os imparáveis. Acho que é um assunto diferentinho e legal pra gente conversar aqui agora, nesse nosso episódio, né? Se você não percebeu, o primeiro take, antes de eu entrar aqui, só teve um take, simples. Por quê? Ainda do pôr do sol. Porque esse final de semana eu gripei, e gripei bom. Febre, garganta, nariz, tosse, gripei pra valer. E ontem a esposa veio com brincou, né, que só desse jeito pra parar-me, pra eu conseguir dar uma pausa, entre aspas, na minha vida. O que de certa forma não está errado. E nisso eu fiquei reflexivo em o quão imparáveis nós somos. Se vocês pegarem os vídeos anteriores, eu tô vindo numa sequência de assuntos que eles estão interligados. Eu acho que essa questão de ser um imparável também está interligado com tudo isso. Por quê? Porque a gente é imparável em algumas situações e em outras a gente para bem rapidinho. Se você parar aí 5 segundos para refletir, você vai ver os assuntos nos quais você é imparável, né? Os assuntos que, se depender de você, você não vai parar, mas dependendo do que for, você vai parar bem rapidinho, né? Eu sei que talvez no que diz estudar eu esteja não sendo um imparável, o que realmente eu deveria ser, né? Tenho muitas coisas ainda para aprender, por incrível que pareça. E no quesito colocar a mão na massa, eu acho que eu sou um imparável. Eu pego coisas que eu sei fazer e continuo ali colocando a mão na massa e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Isso é ruim? Olha, não sei se é ruim, mas às vezes acontece o que aconteceu comigo agora. A gente acaba ficando gripado pra, de alguma forma, dar uma pausa, dar uma relaxada, refletir, reanimar, recarregar as baterias, porque vem outra paulada. Fazia muito tempo que eu não ficava assim, de realmente... Ontem eu basicamente dormi o dia inteiro. Não fiz mais nada, só dormi. Dormi. Postei o videozinho, gravei o videozinho, postei o videozinho de ontem, mas eu só dormi, basicamente só dormi. E foi uma coisa que eu fiquei refletindo muito, que realmente só gripando pra me parar. Isso é ruim? Não. De certa forma, não. Porque tem muitas coisas que dependem somente da gente para serem feitas. E se a gente fizer corpo mole, como? Ir pra academia, ir no médico, coisas que eu já falei anteriormente. Se a gente fizer corpo mole com essas coisas, ninguém vai fazer pela gente. Logo, se a gente precisar, a gente vai ficar na mão, e vai ficar na mão bonito. E isso é uma coisa que eu não gostaria de sofrer, de ter a necessidade de precisar de algo e por negligência minha não conseguir ter essa determinada coisa. Isso eu falo não de bens materiais, mas
sim de lembranças, bens físicos, né, de corpo, né, ter uma saúde legal, ter a possibilidade de viajar de uma forma legal, porque eu não negligenciei minha saúde, e aí eu posso ir numa boa, esse tipo de coisa. Eu acho que ele é muito importante para a gente não se negligenciar, o que muitas vezes é difícil de acontecer. A gente se negligencia muito. A gente pensa muito mais nos outros e nos benefícios que os outros podem trazer pra gente do que realmente naquilo que a gente precisa e tem pra si. E isso também é muito louco, porque em alguns momentos eu fico pensando como Jesus, né? Ali nas últimas horas de vida dele. Ali no último jantar com os discípulos, de se fosse possível afastar dele aquele cálice. Eu fico pensando nisso às vezes, que eu faço parecido, que eu tenho algo muito difícil para fazer e mesmo assim, se eu pudesse, eu não o faria. Eu penso nisso. Penso que poderia ser outra pessoa a fazer aquilo e não a mim. Mas ao mesmo tempo eu penso que não teria pessoa melhor do que eu para fazer aquilo. E eu sigo adiante, sigo e faço o que deve ser feito. É muito complexo o quanto nós seres humanos, quando temos um objetivo claro em nossa cabeça, em nossa mente, a gente é imparável. Mas quando as coisas estão turvas, né? Elas estão ali meio obscuras, meio sem um caminho certo, o quanto a gente negligencia isso, o quanto a gente não quer fazer aquilo. Então, enquanto a gente não tem uma clareza de determinado problema, a gente prefere negligenciar ele o quanto for possível. O quanto for possível negligenciar aquilo, a gente vai negligenciar. E é esse o nosso problema principal, eu acho, de ser imparável com coisas claras e ser negligente com coisas indeterminadas. Obscuro não é legal. Com coisas indeterminadas. Ou seja, a gente pensa em determinadas coisas que estão claras na nossa cabeça, a gente vai, faz, pronto, acabou. E nas coisas que estão meio que indeterminadas, né? Ai, será que, será? A gente acaba sendo um pouco negligente, ou totalmente negligente, ao ponto de nem pensar em fazer e deixando essas coisas de lado. Isso eu vejo como o principal problema do ser humano do século atual. Que eu não sei que século que a gente está, mas a gente está bem avançado. A gente tem que começar a equilibrar essa balança interna nossa, de deixar de ser negligente com coisas indeterminadas e ser workaholic somente com coisas que estão bem claras em nossa cabeça. A gente tem que, não digo inverter, mas equilibrar essa balança, deixar as coisas mais igualitárias. Eu acho que é o grande X do rolê. Deixar igualitário aquilo que em nossas cabeças não está e que deveria ser. Tem um exemplo para isso? Não, porque eu não vivi isso ainda. Eu tenho essa percepção, mas eu não vivi isso ainda. E eu não coloquei isso em prática. Como que eu vou colocar isso em prática? Quando eu vou colocar isso em prática? Não faço a menor ideia. Mas sim, eu devo e preciso equilibrar essa balança ao ponto de coisas indeterminadas ou coisas ainda que não têm uma clareza 100%, elas tornem a ser pequenos pontos de partidas no meu dia a dia. Eu acho que é isso.
que deve ser feito nessa situação. Um ótimo dia pra gente.